Eu conheci a Igreja Adventista na minha infância. Eu vinha de outras denominações e conheci através de uma família vizinha, parente da minha mãe, assim, de terceiro, quarto grau. Elas me levaram para a igreja no JA para eu assistir a apresentação de um grupo infantil que minhas primas iriam cantar. E assim eu cresci, passei uma boa parte da minha infância na Igreja Adventista e aí na fase adulta eu me afastei. Bom, eu voltei a sentir vontade de ir para os cultos depois de que eu sempre morei em Guarulhos e eu passei um período morando aqui em Pinheiros, perto do meu serviço, e eu decidi ir para os cultos de quarta-feira lá. Como é uma igreja muito grande, mas os cultos de quarta vão pouquíssimas pessoas. E aí o irmão que estava conduzindo os cultos, ele estava trazendo as doutrinas da igreja. Então, cada quarta tinha uma doutrina que ele falava dos valores da igreja. E para mim foi muito interessante, porque foi como se fosse um estudo bíblico que eu estava voltando a receber. Eu decidi voltar a morar em Guarulhos e então, meu último final de semana que eu iria passar onde eu estava morando, eu decidi ir para a igreja no culto de sábado. Eu fui no culto de manhã no sábado e aí lá anunciaram que queria ter uma vigília e eu decidi ir nessa vigília. Na vigília foi anunciado que iriam ter uma missão para o Uruguai e quem tivesse interesse em participar era só se inscrever. Eu me inscrevi, tendo a certeza que não iria ser chamada, mas ao mesmo tempo eu fiz uma oração rápida, muito sincera, de que se fosse chamada para essa missão, eu estava entendendo que era um convite do Espírito Santo para que eu retornasse. Eu achava que missão era aquela coisa que você vivia, era uma vida de missão distante da família, que era como se fosse, realmente um estilo de vida que a pessoa escolhia viver ali. Então eu não achava que era possível fazer uma missão em um prazo tão curto. Não conhecia essa versão de missão. Eu me inscrevi no sábado à noite, na segunda-feira recebi a mensagem do Fernando falando que eu poderia estar indo e eu perguntei se de fato eu estaria aprovada para ir, porque eu era uma ex-adventista, e ele falou: sim, você tem um perfil, pode ir. Antes de decidir para a missão em si, eu já estava em comunhão com o Espírito Santo e eu estava pedindo um direcionamento para ele, porque para mim não faria sentido retornar para a igreja para sentar num banco. Então eu gostaria de voltar com algum propósito na minha vida espiritual. E quando eu fui para a missão, eu não fui com nenhuma grande expectativa, mas eu estava esperando muito que o Espírito Santo falasse comigo de alguma forma. Então foi muito livre, assim, de não ter grandes planos sobre a missão. Ela foi incrível. Ela foi extraordinariamente, assim. Da missão em diante, eu nunca mais deixei de ir para a igreja. Então, assim, eu fui transformada através dessa missão no Uruguai. Não aconteceu nada, algo sobrenatural, mas extraordinário aconteceu nos pequenos detalhes. Então acho que o Espírito Santo me deixou mais sensível a olhar os detalhes. Então, chegando na missão, a gente teve um problema com a nossa alimentação. Lá nessa missão do Uruguai, eu aprendi a depender de Deus. Tipo, bom, eu te escolhi, confia em mim. Nós que estivemos lá nessa missão, vivemos alguns milagres que foram pequenos ao olhar humano, mas para mim foi algo assim extraordinário. A gente conheceu um senhor que ele nunca tinha ouvido falar de uma oração, ele não sabia nem o que era orar. Conhecemos também uma senhora que ela nunca viu uma Bíblia e a gente teve o privilégio de entregar essa Bíblia para ela. Então, nesses pequenos detalhes, nesses pequenos contatos com as pessoas, sentimos o poder de Deus nos usando. E eu voltei já como se eu nunca tivesse me afastado da igreja, assim. Eu mudei para melhor e as pessoas que me cercam, principalmente o pessoal do meu trabalho, eles começaram a ver que eu estava diferente, que eu estava mais calma, que eu estava mais alegre. E as pessoas me perguntavam isso. Então, refletiu em mim, mas não só internamente, mas externamente também. E eu decidi que todas as minhas férias eu vou tentar fazer uma missão. Então, e as missões têm calhado sempre na data que eu saio de férias, que é o mês de agosto,
O plano de ir para a missão do ano passado, em 2025, inicialmente era para ir para Amazonas, mas aí por questões logísticas não deu certo, e aí surgiu a missão do Equador. Não era plano nenhum meu estar indo para essa missão, para essa região em si. Eu nem sabia o que tinha no Equador, então assim, falei, bom, essa data que tem é a data que eu sou programada, se só tem essa missão, vamos lá. E foi também incrível estar lá no Equador. Eu aprendi muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas e eu também fui batizada lá. E este ano eu pretendo ir para Amazonas, que era o meu plano inicial do ano passado. Mas desde que eu retornei aos caminhos do Senhor, eu fiz uma oração muito sincera a Deus, falando que estou aqui à disposição dele, então para onde ele me mandar eu irei. Todo mundo deveria viver pelo menos uma experiência de missão, porque ela transforma não só as pessoas que estamos lá à disposição para servi-las, mas principalmente a nós. Então, viver essa experiência ela é extremamente válida e ela vai fazer uma diferença enorme na sua vida espiritual. Então, sim, vale a pena ir, mas tudo depende também do quão você está disposto a servir. Então, como ministro do Evangelho, pastor José Alves e eu, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.